O PROC-V, sem dúvida, é uma das funções mais usadas e mais poderosas no Excel. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo, definitivo, para que você aprenda de uma vez por todas a utilizar o PROC-V aqui no Excel. Meu nome é Edson, seja muito bem-vindo ao canal. Deixa seu like, deixa seu joinha aí, para que o meu tempo disponível para gravar esse vídeo e te ensinar seja válido também. Então me ajuda aí com o joinha e vem aqui para a tela para a gente aprender de uma vez por todas como utilizar o PROC-V. E se liga até o final do vídeo porque eu vou te dar uma dica extra muito bacana. Então olha só, eu criei aqui uma coluna de matrícula, aluno e nota. E é o seguinte, aqui eu quero escolher a matrícula, olha só, posso escolher aqui qualquer matrícula. E aí, automaticamente, o PROC-V vai buscar para mim o nome do aluno e a nota que esse aluno tem. 13021 é a última linha aqui, ó. Lima Borges, nota 4. Então, vamos lá. Vou criar primeiro a validação de dados. Aliás, eu vou fazer primeiro aqui o PROC-V, nós fazemos depois essa validação. Então, vamos lá. Vou fazer o PROC-V para buscar o nome do aluno, tá? Então, toda a fórmula no Excel, logicamente, eu digito o sinal de igual, primeiramente, PROC-V, abro parênteses, e aí ele vai trazer para mim esses dados aqui, ó, os critérios que eu preciso seguir. Então, vamos lá, presta bem atenção para você entender. Valor procurado, qual valor eu quero procurar? Eu sempre vou procurar o número da matrícula, que eu vou digitar aqui, ó, nessa célula onde eu cliquei agora. Então, se eu vou digitar o número da matrícula aqui, beleza, basta clicar aqui na célula. Então, cliquei aqui na célula, veja que ele colocou aqui a célula G5, tá? Que é esse critério aqui do valor procurado. E agora eu vou digitar ponto e vírgula. Perceba que quando eu digito ponto e vírgula, agora ficou em negrito aqui para mim, matriz tabela. Então eu quero procurar o código, que na verdade é a matrícula, em qual matriz tabela? Aqui, ó, nessa matriz tabela onde eu tenho os dados. Então como que eu faço? Seleciono todos esses dados aqui, ó, selecionei tudo, perfeito? E aqui na fórmula ele já colocou para mim, ó, da célula B5 até a célula D7. Ou seja, B5, que é esse código 12829, até a D7, a D17, perdão, que é esse último resultado aqui, a nota 4. Então, selecionou toda a tabela, eu vou digitar ponto e vírgula, número, índice, coluna. Aqui é um ponto muito importante. Então, olha só, eu quero retornar o nome do aluno. O nome do aluno se encontra na segunda coluna da minha tabela. Então presta atenção, não é a segunda coluna da minha planilha. Se fosse a segunda coluna da planilha, seria a coluna B, ou seja, a coluna A aqui do Excel é a primeira, a coluna B é a segunda. Então esquece isso. Quando você chegar nesse ponto, nesse critério aqui, ó, número, índice, coluna, é a coluna da tabela que você selecionou. Então, se eu selecionei essa tabela, a coluna vai ser a coluna que contém o nome do aluno, vai ser a segunda. Então, eu digito 2, ponto e vírgula, procurar intervalo. Aqui é um ponto também muito importante que você deve se atentar. Se eu digitar 1, por exemplo, eu vou escolher uma correspondência aproximada. Ou seja, o Excel vai buscar todos os códigos parecidos ou aproximados que eu tiver aqui na planilha. E aí ele pode trazer algum outro valor, ele não vai trazer exatamente o nome do aluno. Então, eu sempre digito, na maioria das vezes, 95% das vezes você vai usar o 0 aqui no final, nesse critério de procurar intervalo, perfeito? Vou fechar o parênteses, pressionar Enter e olha só, deu erro. Por que que deu erro? Eu fiz de propósito aqui para você entender.
Como eu não tenho nenhum número de matrícula digitado aqui, então o PROC-V procurou esse número, já que não tem nada, ele não achou isso aqui, tá? Se eu digitar, por exemplo, 15353, ele vai trazer, ó, Matheus Tavares. 15353 é o Matheus Tavares que se encontra aqui nessa segunda linha, perfeito? Se eu digitar, por exemplo, um número que não existe, ó, 888, ele vai dar esse erro. E aí, eu vou te dar uma dica extra também, tá? Para você corrigir quando você fizer o PROC-V e ocorrer esse erro, hashtag N/D. Como que você faz? Ó, vou clicar na célula, vou lá em cima na fórmula, na barra de fórmulas, e depois do sinal de igual, eu vou digitar se erro, abrir o parêntese e vou clicar lá no final, ó, depois aqui do último parênteses. Vou clicar aqui, vou digitar ponto e vírgula e vou abrir aspas duplas. E vou digitar o que eu quero que retorne, o que eu quero que apareça ali na célula, caso ocorra esse erro. E o que eu quero que apareça vai ser o seguinte: nome não encontrado. Fecho aspas duplas, fecho parênteses, pressiono Enter, tá lá, ó, nome não encontrado. Então, sempre que eu digitar um número, uma matrícula que não exista na minha base de dados, ele vai retornar essa frase aqui, perfeito? Bom, agora vamos criar então a validação de dados, tá? Que é aquela seta aqui no nosso gabarito, ó. Você pode escolher o numeral aqui da matrícula, ele vai retornar aqui os dados do aluno, perfeito? Lembrando que, lógico, você vai fazer esse PROC-V para tudo, produto, funcionário, algum código de venda, tudo que você imaginar, tá? Aqui eu estou utilizando aluno e nota e matrícula como exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar essa validação de dados, é bem simples, tá? Uma dica extra aí para você também. Eu vou clicar aqui nessa célula, onde eu quero digitar os códigos, vou lá na guia dados, lá em cima, e aqui ao lado direito, no grupo de ferramentas, eu vou ter essa opção aqui, ó, validação de dados. Vou clicar aqui, vou escolher validação de dados, e aqui nessa opção de permitir, eu clico na seta, vou escolher lista, e aqui embaixo em fonte, ó, vou clicar nessa setinha aqui para cima, e olha só, ele vai abrir essa validação de dados, e eu vou selecionar todos os códigos que eu tenho, ó. Selecionei. Pressiono Enter, OK. E olha só, agora eu tenho todos os códigos aqui. À medida que eu escolho, o nome desse aluno vai ser buscado ali com o PROC-V. Perfeito? Por que eu estou te mostrando isso? Lembra que nós digitamos um código que não existe e deu um erro, não buscou? Fazendo essa validação de dados, você se bloqueia aí quanto à digitação de um código incorreto. Ou seja, você vai escolher aqui somente realmente, ou seja, você vai escolher aqui realmente só o que existe de código na sua planilha, tá? Então vamos buscar a nota aqui. Então vamos buscar agora a nota do aluno utilizando o PROC-V. Então vou digitar igual PROC-V, valor procurado. Eu quero procurar sempre a matrícula, tá? Mas eu vou fazer também com o nome do aluno para você fixar esse PROC-V, tá? Então, ó, igual PROC-V, vou arrastar isso aqui para baixo, valor procurado. O que eu estou procurando? A matrícula desse aluno. A matrícula está aqui, ó, nessa célula. Então, cliquei aqui, ponto e vírgula. Ó, ficou em negrito aqui embaixo. Matriz tabela. Beleza, Edson, você quer buscar esse código, essa matrícula, em qual matriz tabela? Em qual tabela? Nessa aqui, ó. Nessa tabela aqui. Perfeito? Selecionei a tabela, ponto e vírgula, e olha só aqui embaixo, já ficou em negrito outro critério, número, índice, coluna. Então, tudo bem, eu quero buscar esse código, essa matrícula, eu quero buscar nessa tabela aqui, porém, qual coluna eu quero retornar? Eu quero retornar
dessa vez, a coluna 3. Por quê? É na coluna 3 que a nota do aluno está inserida. Tudo bem? Então, a matrícula é a coluna 1, aluno, coluna 2, a nota é a coluna 3. Então, vou digitar 3, ponto e vírgula, 0 de correspondência exata. Fecho parênteses, pressiono Enter e tá lá. A nota do Natanael Capicho é 3. Perfeito? Se eu mudar aqui, ó, Roberto Carlos, nota 1, ó, sempre que eu alterar, ele vai buscar. Agora eu vou te dar um exemplo muito importante. Lembra que eu disse sobre a última opção aqui, o último critério aqui do PROC-V? Procurar intervalo. Se eu digitar 1, por exemplo, ele vai buscar alguma coisa de correspondência aproximada, ou seja, se eu escolher esse código aqui, ó, 17573, 17573, esse aqui, ó, veja que ele retornou a nota correta, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? 13812, por exemplo, ó, 13812 já retornou incorreto, ó. Por quê? 13812 é a Carla Pinto de Lange, ela tem a nota 10 na verdade, e aqui retornou a nota 3. Porque no PROC-V, ó, lá em cima na barra de fórmulas, o último critério eu coloquei 1, ou seja, para ele retornar alguma coisa próxima, aproximada desse código aqui, ó. Então sempre eu vou utilizar o 0 nesse último critério, tá? Esse é um erro muito comum das pessoas que tentam fazer o PROC-V e acabam digitando 1 ali. Bom, então tá aqui, dessa forma você pode utilizar os códigos. E agora muita atenção, porque eu vou fazer a mesma procura da nota, porém utilizando o nome aqui do aluno. E esse é um ponto, um dos mais importantes, aliás, aqui do PROC-V. Então, presta atenção. Ó, vou apagar a nota e vou digitar o seguinte, ó, igual PROC-V, valor procurado. O que eu quero procurar? O nome do aluno. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, ó, quando eu digitar ponto e vírgula, vou escolher a minha matriz tabela, que é essa tabela aqui, eu não vou selecionar mais a partir do código dessa forma aqui. Por quê? Quando você utiliza, quando você pesquisa fazendo um PROC-V, o valor que você está procurando sempre tem que estar na primeira coluna. Ou seja, se eu estou procurando o nome do aluno, qual vai ser a primeira coluna que eu vou selecionar? Vai ser a coluna nome do aluno, perfeito? Então, o PROC-V tem esse detalhe muito importante. Tem que selecionar, o valor procurado tem que estar na primeira coluna. Então, vou selecionar aqui, ó, a primeira coluna e a segunda coluna, que é o que resta. E aí, ponto e vírgula, o que eu quero retornar aqui para mim? Eu quero retornar a nota do aluno. Dessa vez vai ser o quê? Vai ser a segunda coluna. Então, presta atenção. Agora, nós vamos selecionar, nós temos só duas colunas aqui, ó, selecionadas. O que eu quero retornar está na segunda. Então, vou digitar 2, ponto e vírgula, 0 de correspondência exata, fecho parênteses, pressiono Enter e tá lá. Everton Roberto tem nota 7, tá aqui, ó. Everton Roberto, nota 7, perfeito? Ele puxou certinho ali. Bom, caso outro ponto importante aqui é o seguinte, você não pode retornar alguma coisa que esteja do lado esquerdo do que você está procurando. Então você está procurando o que, por exemplo? O nome do aluno e você quer retornar a matrícula. O PROC-V, ele não vai fazer isso, perfeito? Ele não vai buscar alguma coisa que esteja ao lado esquerdo, porque o PROC-V ele procura dessa forma aqui, ó, na vertical, tá? Ele procura na vertical e aí ele vai retornar sempre alguma coisa que está à direita aqui, perfeito? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai buscar o nome, ó, vai buscar o nome, por exemplo, o Everton
Roberto, tá? Vai buscar o Everton Roberto e vai retornar a nota 7. O PROC-V jamais vai fazer isso daqui, ó. Buscar o Everton Roberto e retornar o código, a matrícula 16649, por exemplo. Por quê? Porque essa coluna aqui está do lado esquerdo. Caso você quisesse retornar esse código aqui, essa matrícula teria que estar dessa forma aqui, ó. Essa coluna teria que estar aqui para o lado direito. Tudo bem? Bom, esse foi um vídeo bem explicativo aí sobre o PROC-V. Eu espero que tenha te ajudado. Assiste de novo, tenta entender, faz com calma e compartilha esse vídeo para me ajudar também. E se liga, porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal.